Como é que nós podemos compreender os nossos relacionamentos presentes e entender quais são os vínculos que essas pessoas estão nos trazendo do nosso passado? Olá para você que me assiste, eu sou o Rafael Zen, eu sou terapeuta, conector de vidas passadas e hoje a gente vai praticamente fazer uma extensão de um tema anterior em que a gente falou um pouco já sobre sinais de vidas passadas no momento presente. Nesse vídeo anterior a gente abordou um pouquinho sobre culturas, momentos ou personagens históricos como forma da gente procurar entender que tipos de energias ou de memórias estão impregnados na nossa alma. E justamente por que motivos nós nos sentimos tão atraídos ou rejeitamos certos tipos de cultura, certos personagens ou certos momentos da nossa história. Então, esse contexto, esse entendimento de que nós atraímos para nós coisas ou pessoas, que é o tema hoje, que de alguma forma se parecem conosco, é a parte mais importante para a gente compreender o que são os relacionamentos de vidas passadas no contexto das nossas vidas presentes. Como conector de vidas passadas, eu tenho acesso, eu consigo perceber algumas coisas de maneira um pouquinho diferente daquilo que tradicionalmente chega para nós. Não que exista um problema na maneira como a gente ouve falar sobre algumas coisas, mas às vezes o entendimento dos autores é um pouco diferente do entendimento ou da abordagem que eu tenho. Por isso, você pode perceber que talvez algumas coisas soem similares, mas nem tanto. Por exemplo, quando a gente fala assim em termos de família, a gente geralmente entende assim, você nasceu numa família com a qual você tem karma. E, em geral, como a gente está criado dentro de uma cultura que ainda fala muito sobre a culpa e o castigo, quando a gente fala sobre karma, a gente entende que está sendo castigado, que tem que corrigir ou consertar certas coisas, que a gente está ali para sofrer ou para purgar alguns elementos da nossa estrutura. Bom, quando a gente entende o karma como um tipo de culpa ou castigo, já por aí ele já perdeu toda a sua função. O que é o karma? O karma é um sistema de educação e aprendizado. Só que ele por si só é apenas um resultado da energia que nós mesmos carregamos dentro do nosso interior. Por isso o karma nada mais é do que eu atraio para mim coisas, pessoas ou circunstâncias que de alguma forma se parecem comigo. Isso é uma forma de entender, por exemplo, a lei da atração. Eu atraio para mim coisas ou circunstâncias que são similares. Eu trago para o meu campo de realidade coisas que se parecem de alguma maneira com a minha energia. E lógico, naturalmente, em termos de relacionamentos de vidas passadas, isso não é muito diferente. Então, o que são os relacionamentos de vidas passadas? São as pessoas que têm afinidade energética e emocional com quem nós somos. E isso nada tem de positivo ou de negativo, simplesmente tem afinidade, porque afinidade não é uma coisa nem boa ou nem ruim, ela apenas é aquilo que é. Claro que existem relacionamentos muito saudáveis, que são aqueles relacionamentos de alta frequência, relacionamentos positivos. Existem aqueles relacionamentos desgastantes, que nos machucam, de baixa frequência. O que dentro de nós faz com que a gente viva ou um ou outro na nossa experiência, na nossa nova experiência corporal aqui, podemos chamar assim? É sempre o mesmo fator. Nós temos níveis de afinidade com aquela pessoa que entra na nossa realidade, seja aquelas que nós amamos ou aquelas que nós simplesmente detestamos. Vou dar um exemplo bem simples para você compreender, e se você já acompanha o meu trabalho aqui há mais tempo, tenho certeza que você vai ver muita ressonância nesse exemplo com coisas da sua vida. Pense em uma pessoa com muita frequência. Fale nessa pessoa. Traga memórias dessa pessoa para você. Não importa se você gosta dela muito ou se você gosta pouco. Mantenha essa pessoa na sua mente e você vai perceber que ela te dá sinal de vida. Eu até ia falar assim, ela escreve uma carta, Isso já não existe mais, mas ela te manda um e-mail, ela te manda um alô pelo seu WhatsApp, ela bate na sua porta, Você cruza com essa pessoa na rua, ou seja, você pensa demais em uma pessoa e a tendência é que a gente acabe se encontrando com ela, Porque
é por afinidade. Nós estamos vivendo num campo quântico, além do tempo e do espaço linear como a gente compreende aqui. Então, dentro desse entendimento, as pessoas que ingressam na nossa vida são aquelas que, a nível consciente, ou, que é muito importante entender, inconsciente, têm proximidade, têm similaridade, têm afinidade com quem nós somos e com o nosso jeito de ser. Em termos de relacionamento, a gente deve procurar sempre começar compreendendo os relacionamentos, os primeiros relacionamentos que nós temos quando nós nascemos aqui no mundo, que são pai e mãe. Inevitavelmente, esses dois têm algum nível de proximidade muito intensa conosco. E é por isso que quando nós nascemos, nós, vamos chamar assim, dentro das possibilidades relativamente limitadas que nós temos de escolher, nós escolhemos uma família com esses dois personagens. Eu falei um pouquinho mais sobre isso no meu e-book sobre as minhas experiências de regressão em vidas passadas. Mas se você não leu, você pode procurar aqui na descrição do vídeo que você vai ver o linkzinho. É só entrar no meu site que você pega ele por lá. Tá? Mas o que eu quero dizer com isso? A alma, quando ela está buscando uma nova família, ela não tem, dependendo do nível de evolução dela, é que ela vai ter um maior nível de escolha. Quanto menor o nível de evolução, de consciência, de claridade, de traumas e de bloqueios essa alma tem, ou seja, quanto mais densa essa alma se encontra, menor o nível de possibilidades ou de escolha ela vai ter. Tá? Vamos entender isso com termos simples. Consciência é expansão. Inconsciência é contração. Então, quanto mais consciente nós estamos, ou nós nos tornamos, né, porque isso é uma coisa que a gente se torna, maior a possibilidade de nós escolhermos onde nós vamos nascer. Principalmente pai e mãe, e dentre esses dois, ainda mais a figura materna. Aí eu me lembro que no meu caso pessoal, quando eu estava escolhendo, né, a família para onde eu ia, aí eu tinha algumas possibilidades. Não eram muitas, né? Porque afinal de contas eu ainda tinha muita coisa para ajustar na minha natureza, na minha consciência. Mas não eram muitas, mas quando lá dos planos astrais eu olhei para essa pessoa que hoje, né, eu chamo de mãe, eu olhei algumas qualidades nela que me atraíram demais, que eu gostei muito daquela pessoa com base nisso que eu vi. Isso é muito interessante. A gente nasce numa pessoa porque tem certos níveis de afinidade. Haviam coisas nela que me chamavam muita atenção. Por quê? Porque eram qualidades, eram características que também faziam parte da minha natureza. Então eu escolhi alguém com quem eu tinha um certo nível de compatibilidade. Isso é uma parte bem interessante para entender nos primeiros relacionamentos da nossa vida e que vão se refletir em todos os outros. Agora, vamos entender isso. Você já encontrou alguém que no primeiro momento você dizia assim, eu adoro essa pessoa, e com a convivência você diz, ai meu Deus, eu detesto fulano, eu não aguento mais esse cara na minha vida? Bom, todos nós, né, percebemos coisas nas pessoas num nível consciente, e conforme a nossa convivência com essa pessoa ela vai aumentando, nós começamos a perceber as qualidades que estão ocultas na natureza dela e que a gente não via. Isso aconteceu no meu caso, quando eu nasci. Isso aconteceu no caso de todos vocês quando chegaram aqui. E isso acontece diariamente nas nossas vidas. A gente reconhece algumas qualidades nas pessoas pelas quais a gente se afiniza no primeiro momento. E geralmente, conforme a nossa convivência com aquela pessoa vai se delongando, a gente começa a perceber aspectos da natureza dela que já não nos agradam tanto. Em termos de vidas passadas, isso não é diferente. Todas as pessoas que entram na nossa vida, elas vêm por duas qualidades primordiais, tá? Porque elas são, basicamente, porque tem afinidade, tá? Isso é importante entender, porque elas têm algum nível de simpatia vibracional com a nossa própria essência, também é verdade, tanto no lado positivo quanto no lado negativo. Então, o que eu quero dizer com isso é que o karma não é necessariamente, eu falei agora há pouco, ele não é castigo. Nós não entramos em contato com certas pessoas porque existe um Deus castigador. Tá? Esse é a gente poderia dizer assim, é um mito pela nossa criação de culpa que nós temos aqui, né? Em que a gente já nasce culpado de alguma coisa. Aquela história de Adão e Eva, tudo aquilo fica ressonando no nosso inconsciente. A gente atrai pessoas por afinidade e a gente afasta pessoas por falta dela. Então essa questão das afinidades, ela funciona ao longo das nossas muitas vidas também.
Ah, e tem uma outra característica bem importante que você precisa compreender agora. Entenda que no mundo em que a gente está hoje, basicamente todas as pessoas que entram na nossa realidade, elas são retorno. Elas são seres, são consciências que nós já conhecíamos em algum nível. E agora nós estamos vendo essas pessoas retornarem para a nossa vida. E isso acontece com os nossos pais, eles não são gente nova na nossa história. Isso acontece com os nossos irmãos, isso acontece com os nossos amigos. Provavelmente isso está acontecendo entre a minha pessoa e você que está aí, a muitas vezes milhares de quilômetros de distância, me ouvindo te ensinar algo sobre espiritualidade. Isso são retornos de vidas passadas. Bom, dentro desse contexto, o que acontece na nossa vida mais íntima? Nosso pai e nossa mãe, quem são eles? São gente com os quais em algum momento nós já nos relacionamos de forma muito próxima. Por isso agora eles se tornam pai e mãe. Nossos irmãos, a mesma coisa. Nossos amigos e os nossos desafetos, né? Falar em inimigos não está muito correto, mas os desafetos, os nossos desafios, a mesma coisa. Tá? Por quê? O princípio vale por aquilo que eu falei antes, é o mesmo princípio, por a lei de afinidade. Se você pensa demais em uma pessoa, em uma qualidade, em uma circunstância, ela entra na sua vida, de forma consciente ou de forma inconsciente. Isso é princípio de lei da atração. Pense demais em escassez e em doença e você vai encontrar inevitavelmente aquilo no qual você está vibrando. E com pessoas isso acontece também. Agora, você poderia estar aí me ouvindo e dizendo... Não, mas... não é possível que eu tenha pensado tanto no fulano que entrou na minha vida e só me fez estrago. É possível sim. Se você compreender que nós somos seres feitos de muitas camadas, de muitos retalhos, de muitas partes diferentes. Quando eu digo retalho, a palavra é proposital. Nós podemos dizer que a nossa consciência hoje, ela não é uma coisa... Deixa eu achar a palavra correta. Ela está mais, como uma colcha de retalhos do que como um lençol de primeira linha. Ou seja, ela tem pequenos pedaços formando a nossa consciência. Tá? Essa é um pouco da qualidade da nossa natureza hoje aqui no mundo. Como é que a gente pode entender um pouco mais desses pequenos retalhos e fragmentos energéticos que nós carregamos conosco? A partir das nossas contradições. Então, todas as nossas contradições interiores, e os seres humanos têm muitas, mostram aspectos contrários da colcha de retalhos que nós fizemos, que nós formamos e que nós hoje chamamos de eu, do meu ser, da minha consciência. Na realidade é uma camada dos nossos corpos, mas ele é feito de retalhos. Por isso a gente diz que quer e depois que não quer. Por isso muitas pessoas se dedicam para conquistar alguém para um relacionamento afetivo e depois de semanas, dias, anos ou meses isso desgasta, ela se cansa. O relacionamento muitas vezes termina em desentendimentos sérios. Por quê? Faz parte da nossa colcha de retalhos. A gente quer algo, mas quando a gente entra em ressonância com as partes mais profundas da pessoa, a gente percebe que na realidade a gente não quer aquilo. Para a gente entender um pouquinho mais dessa coisa dos relacionamentos e das vidas passadas, é bem importante entender o seguinte. Em geral, quando a gente vai começar a se relacionar com alguém, não precisa ser no nível afetivo, pode ser no nível de amizade. Nós vemos uma capa da pessoa, que é aquilo que ela exibe em público, que é o seu lado mais agradável, que é o seu lado brincalhão, que é o seu lado sorridente. Geralmente é isso que nos atrai. Observe que dificilmente a gente forma um vínculo de amizade com pessoas que são muito carrancudas, austeras, que estão sempre de braços cruzados e que não conversam. O que nos atrai para as pessoas é justamente o oposto, é a alegria, é o sorriso, é a conversa, é a simpatia. Mas ao longo do tempo a gente vai percebendo na convivência que essa pessoa tem um lado oposto também. Para a gente entender, agora vem a dica, tá? Vamos lá, muito importante. Para você entender quais são os vínculos de vidas passadas que você tem com essa pessoa, é esse lado mais profundo que você precisa observar. Vamos voltar um pouquinho quando eu falei assim. O que me levou a escolher essa essência que eu chamei de mãe nessa vida? Eu vi um aspecto da natureza dela. Mas eu não sabia como era essa pessoa na intimidade completa. E aí a gente vai descobrindo outros aspectos que nos trazem muitas vezes conflitos, que era o caso que eu tinha. Conflitos dentro de casa, porque eu fui vendo aspectos da natureza dela e que naturalmente eram ressonantes com os meus. Importante entender isso porque... então é culpa da minha mãe que ela escondeu esse lado de mim. Não, na realidade é parte da natureza humana.
Nós nos afinizamos com as pessoas por coisas que nós vemos e coisas que nós não vemos. Então, para você entender o que é que realmente, vamos chamar assim karmicamente, sem aquele contexto de castigo, mas no contexto de retorno, o que te colocou em contato com essas pessoas, são aquelas qualidades mais profundas. É aquilo que você nem sempre vê num primeiro momento. É aquilo que está oculto, que está escondido. Porque aquela natureza mais oculta dessa pessoa também faz parte da sua natureza oculta. Quando você começa a entrar em contato com essa pessoa, ela vai revelar coisas a seu respeito. Coisas que te atraem, se esse relacionamento for positivo, se você vê coisas positivas que estavam ocultas nela. Ou coisas que te causam rejeição. Essas duas palavras, gente, eu também já usei no vídeo anterior. E são duas palavras fundamentais do budismo. É a avidez e a aversão. Então, aquilo que nós desejamos demais ou aquilo que nós rejeitamos em intensidade, ambas são qualidades energéticas e emocionais embutidas de forte intensidade. E é justamente isso que atrai coisas, pessoas e circunstâncias para a nossa vida. Então, as pessoas que estão na sua vida hoje são as pessoas pelos quais ou você se sente muito atraído por qualidades dela, ou você em algum momento da sua vida rejeitou demais aquilo. O que significa rejeitar? É quando aquele pensamento, aquela emoção, aquela ideia fica dentro de você, ressona em você por muito tempo, como uma mágoa. Tá? Pense agora por um instante nas pessoas dessa vida mesmo por quem você se sentiu ferido, que magoaram você. Tá? Se você depois de meses ou de anos continua lembrando dessa pessoa, é sinal que a energia da mágoa está dentro de você. E isso faz com que em algum momento você vá entrar em contato com essa pessoa outra vez. Nessa vida, em outro momento, porque tem energia de mágoa dentro de você. Então, são esses momentos de alegria, ou principalmente na condição que a gente tem hoje, porque nós estamos num mundo de prova e de sofrimento ainda. Aqueles momentos de sofrimento que nos trazem em contato com pessoas que nos causam dor, porque a dor dela também está de algum modo ressonando em nós. Então é sempre, gente, é por ressonância, é por afinidade. Se a gente falar em termos de karma e entender essa lei universal, fica legal. Se a gente falar em termos de karma como castigo, aí a coisa toma um campo assim um pouco mais complicado, porque a gente registra nos nossos chakras impressões energéticas de circunstâncias e de pessoas. Tá? Fica inclusive a dica para você aí assistir os vídeos sobre os chakras, vão te dar uma noção sobre isso. Está impresso lá dentro. Tá? Então, a partir do nosso próprio campo de ressonância é que nós vamos entrando em contato com pessoas, que é o tema do vídeo, e que nos causam, muitas vezes, alegrias ou sofrimentos na nossa vida. Tem ainda alguns detalhes interessantes para a gente falar em termos de vidas passadas, eu vou procurar resumir, que é para o vídeo não ficar muito extenso. Geralmente, o termo relacionamentos, ele está vinculado a relacionamentos afetivos, tá? Então vamos fazer um parênteses aqui, vamos falar sobre relacionamentos afetivos. Eles retornam de vidas passadas? Sim, eles retornam. Quais são os nossos ajustes com essas pessoas? Depende do seu nível de afinidade positiva com essa pessoa. Existem almas gêmeas? Existem. Existem casais, principalmente, que são missionários aqui no mundo, que estão fazendo uma tarefa junta? Existem. Mas tudo vai depender do nível de consciência dessa pessoa e de como elas harmonizam a sua própria vida. Existem almas gêmeas que até eles acertarem esses pontos e essas farpas entre eles, eles na verdade convivem muito mais como cão e gato. Tá? Eles se estranham e se desentendem muito mais do que se harmonizam. Muitas vezes são almas gêmeas, são tão iguais que eles vêm aqui só para se espelhar um no outro. Então isso também é possível. Mas o mais interessante é assim, nem todo relacionamento afetivo ele é necessariamente um relacionamento que nós tivemos com exatamente a mesma pessoa no passado. Tá? Deixa eu colocar isso um pouco mais claro. Eu falei anteriormente assim que em geral nós estamos tendo retornos. Isso é verdade, em geral. Porém, eu posso ter tido no meu passado um relacionamento com alguém que tinha lindos olhos amendoados. E essa pessoa, esses olhos dessa pessoa, puxa, eles me marcaram demais nos meus sonhos, né? Aqui dentro do meu coração eu via os olhos apaixonantes dessa pessoa. E por qualquer motivo, né, essa pessoa se afastou de mim aqui no correr das vidas, aqui no mundo. Isso é bem comum, tá?
Não quer dizer que as pessoas elas estão retornando e se vendo o tempo todo. Muitas vezes a gente tem ciclos em que a gente vive grandes amores, grandes paixões ou grandes amizades e a gente se distancia no ciclo de tempo aqui no mundo. E muitas vezes a gente vai levar milênios ou eras inteiros para se unir de novo, com toda aquela bagagem que a gente trouxe. Tá? Então, muitas vezes, eu tive uma vivência muito intensa com uma pessoa que tinha aqueles lindos olhos, tá? Que é o caso aqui do nosso exemplo. E essa pessoa ela tomou o seu rumo aqui no mundo, ela foi ter as suas experiências diferentes das experiências da minha alma. Mas no correr da minha jornada, eu acabo encontrando outras pessoas que também têm aqueles mesmos lindos olhos amendoados. Não significa que é a mesma essência, a mesma alma que eu estou encontrando. E isso é muito importante entender, porque nem sempre nós revemos as mesmas pessoas, porque são exatamente a mesma alma. Muitas vezes nós vivemos as mesmas circunstâncias, com essências que não são as mesmas, mas que ainda mantêm uma frequência e padrões vibratórios semelhantes aos meus. Vou dar um exemplo bem simples para você entender. Imagine que eu e uma outra pessoa tivemos ali uns inimigos de vidas passadas. E uma dessas pessoas se curou disso, perdoou, abriu a sua consciência, expandiu, seguiu o rumo dela para a evolução, não importa se num outro país, ou se num outro mundo, ou se numa outra dimensão. Ela já não está mais aqui. Mas eu ainda carrego um ódio muito grande no meu coração. Ódio traz ódio. Tá? Afinidade frequencial. Eu posso não me encontrar com a mesma pessoa muitas vezes, mas eu vou me encontrar com alguém que tem a mesma afinidade vibracional e que também carrega certas dores no seu coração e que também precisa enxergar a si próprio refletido em alguém que tem a mesma frequência vibratória, para que essas duas pessoas possam ou se libertar disso ou continuar convivendo e mantendo essa mesma frequência. Então, essa é a parte importante. Nem tudo são retornos das mesmas essências ou da mesma alma, usa o termo que você quiser. Muitas vezes são retornos de energias, de frequências vibratórias. Isso sim é inevitável. Elas sempre vão retornar, mesmo que não seja necessariamente aquela mesma consciência, aquela mesma essência que nós estamos vendo ali de novo. Tá bem, gente? Olha, o vídeo foi um pouquinho extenso, mas esse é o tipo de assunto que não dá pra gente falar em 5 minutinhos. Como sempre, se você gostou, compartilhe o vídeo. Se alguma coisa que ressonou com você, conta pra mim quais foram as partes que te tocaram mais. Se esse assunto é importante e relevante para você, indica aqui para mim nas mensagens que eu vou continuar produzindo mais material e mais conteúdo relativo a isso. Tá bem? Deu joinha, compartilhou, deixa suas dúvidas e a gente se vê na próxima.